pedaço mais. Uma água, né? Vou começar mais um. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou Tomás. E eu sou a Glória. Nós somos do canal Repensando Sonhos. Não é um canal que visa financeiramente nada, né? Não. É mais a gente fez para guardar os nossos vídeos. E se ajudar alguém, melhor ainda, né? Hoje, que a gente já fez um vídeo sobre como a gente fez a documentação para fazer a radicação, que é temporária, né? De 2 anos. Aí agora já está fazendo um vídeo para como você solicitar a cédula paraguaia de fato, que é a carteira de identidade. Aí o que a gente precisou, tudo a gente passo a passo. Pois bem, para a cédula paraguaia, você vai precisar da certidão de nascimento ou casamento apostilada do Brasil e antecedente penal da Polícia Federal. Essa é a mesma coisa da temporária, né? Isso aí tira no Brasil, apostilada, vou botar escrito aí cada coisa. Esse seria o primeiro passo, pegar no Brasil. Essas duas, que é o certificado de nascimento e o antecedente penal. Esse seria o primeiro passo para fazer. Aí o segundo passo, era aqui já no Paraguai, né? Aí você vai pegar e vai ter que ter o certificado de radicação, que seria no caso, deixa eu pegar aqui na minha pasta, né? Que é muito documento. Aí a gente virado só em papel? A gente se perde. É muita coisa. Mas a gente guarda tudo. Certificado de radicação. Como é que está ele? No caso, certificado de radicação seria este aqui. Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver. Vamos ver, eu vou dobrar aqui no meio. Seria esse aqui, eu vou tirar os meus detalhes, né? Seria o certificado de radicação. Esse seria um dos documentos que precisa. Que vai sair quando você fizer sair a temporária tua, seu certificado de radicação, e sai a carteirinha, me dá a carteirinha, e sai esta carteirinha aqui, ó, que é a carteirinha, depois eu boto na tela, carteirinha da temporária, admissão temporária. Aí vai precisar, esse documento todo vai precisar na hora de fazer a identidade. Aí tu precisa do documento de identidade vigente do Brasil, né? Precisa o certificado, já falei, do nascimento. Aí vai ter que pegar na Interpol, né? Vai ter que pegar o antecedente da Interpol e o antecedente da informática. E também vai ter que fazer o carnê de registro de estrangeiro, que é mais um detalhe que eu botei. Deixa eu achar aqui na minha bagunça. É mais uma carteirinha, mais um documento. Aí seria esse aqui, ó, da Polícia Nacional. Também vou botar na capa depois. Esse aí é o registro da Interpol. Aí pegando isso aqui, registro da Interpol, antecedente da informática, o de fato da Interpol mesmo, que é este, esse aqui é da Polícia Nacional, né? E esse aqui, no caso,
Vou botar só, dobrar aqui. Esse é da Interpol. Esses são tudo documentos que vai precisar. E também tu vai ter que precisar do certificado de vida e residência, que é da legalizada na Comandância e Talento Humano. E no caso é este aqui, ó. Opa, tem que tirar o meu registro geral aí, ó. Seria esse aqui. Aí tá dizendo onde que eu moro, tal. Depois eu boto, tirando os dados, eu coloco na Descrição do vídeo, né? na descrição no vídeo. Tá, seria esses documentos que tu vai precisar. Tendo esse documento em mãos, você vai pegar e vai tirar uma cópia autenticada do certificado de erradicação, do carnê de admissão, do documento de identidade, do teu RG, do nascimento, da vida e residência, do antecedente penal, do Interpol, do antecedente e do carnê de registro de estrangeiro. E vai direto na identificação. Eu botar o endereço também aí, eu vou botar tudo, fazer tudo certinho. Identificação. Lá tu vai pagar exatamente, ó, esse aqui que eu peguei, eu fiz lá, esse o papelzinho canhotinho da identidade. Vai ser, ó, o valor que tu vai pagar é isso aqui, ó, 8.500 Guarani. É isso que vai pagar. Somando tudo, ele vai esperar em torno de 60 dias para receber a identidade de fato. Isso é para fazer a identidade aqui no Paraguai, certo? Identidade. Muitas pessoas podem dizer que sai antes, não sai, porque é do tempo deles. Até 60 dias. Até 60 dias dão um prazo para a gente pegar os documentos. Rapidinho lá, vai no departamento lá de identificação, eles vão pegar e vão tirar a foto tua lá, vão tirar as impressões digital, tudinho. Chegando, uma coisa, quando chegar lá com esse documento na identificação, não pega assim e vai direto nos guichês. Primeiro tem que passar na Jefatura. Que é só pedir ali a informação da que fica a Jefatura, entrando na identificação tem uma salinha, está escrito Jefatura, que eles lá vão verificar todos os documentos e depois pega uma senha e vai para mesinha de fato, onde ele vai autorizar você a fazer identidade. O nosso nós levamos tudo certinho, até sobrou o documento, mas tudo tem que ser perfeito, sem dobra, sem nada. Tem que ser um documento para eles. Se achar de chegar lá, aí não tem problema nenhum. Daí não dá problema. Todos os nossos documentos foi perfeito, assim, não deu problema nenhum. Nós levamos na pastinha, tudo certinho, tudo nada na amassado. Pastinha, mais um plástico ainda. Nada amassado. Pra quê? Porque a gente tá indo, aí pede aquele tempo de ficar esperando, que não é pouco, porque tem bastante gente. Também. Aí eles tiram a foto lá. Só que, como estava na listagem para levar 2 fotos 3x4, fundo branco, caso lá não estivesse funcionando no dia a máquina lá deles lá, a gente já levou até foto, não precisou, mas a gente levou, já tinha as fotos, já levou. Porque vai que deu algum problema? Vai precisar foto mesmo para Interpol, então já tiram as 6 fotos aí no Brasil e onde tiver. Já traz. E já fica aqui foto. Também é difícil achar um fotógrafo. Para nós achar um foi difícil. No Brasil já está difícil, né? Todos eles tiram foto digital. Porém, vai que tu pega alguém que no dia não está a máquina direito, não está funcionando, sei lá, não vai deixar de fazer, né? E foto é bom ter uma foto assim da pessoa. Não para qualquer documento, né? Que precisar a gente ter na mão. Aí seria isso aí o que precisa para fazer a identidade. Não é caro. Para nós a identidade foi 1.400 para os documentos, né? Teve mais lá do Brasil, que nós fomos para o Brasil e tiramos em dezembro.
Eu boto aqui, não sei quanto que deu ali, mais ou menos. E mais 8.500 aqui. A identidade investidor é bem mais barato. Aí é uma coisa mais em conta, bem compensa caminhar, porque a gente daqui a 2 anos a gente vai ter que fazer de novo. Então já sabe o caminho todo, né? E não é difícil. A gente achou que era é bem fácil. Eles são bem simpáticos a gente, eles explicam, eles falam devagar. Quando tu não entende, tu pede para repetir, eles repetem. Olha, não tive problema com nada, graças a Deus. E tempo assim, dizer a assessoria vai ser mais rápido? Não, não vai ser mais rápido. Por quê? Por causa que é o tempo do órgão público. Quem está acostumado com o órgão público no Brasil sabe que todo órgão público tem o seu devido tempo, tem a hora de... Eles têm que verificar, tem que fazer tudo certinho. Não vai fazer nada atrapalhando, né? Aí tem que ser tudo no seu tempo. O tempo da gente fazer sozinho, com assessoria, o tempo é o mesmo. Vai ser igual. Porque não depende mais depois que tu entrega o documento, não depende mais de ti, é deles lá. Então, a espera é a mesma. O único só jeito que o custo é menor. O único jeito de fazer mais rápido é se for fazer pelo Migramóvel, né? Para os mutirão. Aí isso é um pouquinho mais rápido. Que eu vou fazer um vídeo para frente, como é que vai ver isso. Aí, nós estamos falando que nós temos tudo aqui em Encarnação. A gente fez Encarnação, é dessa forma que vai fazer. Todos os documentos saem aqui em Encarnação, tirando os do Brasil, todos saem aqui. Aí não é uma coisa difícil, não. Acho que quem faz mutirão na Cidade de Leste sai mais rápido, né? Mais rápido. Documento. Aí isso é um vídeo para frente. Aí outra coisa, ó, eu estava falando, nós estávamos falando que encontramos um casal de inscrito, né? Aí na Costaneira, o Onofre e Ione. O casal, vocês estão assistindo, um beijo para vocês. Adoramos conversar com vocês, adoramos. Tanto é que fica um bom tempo ali na Costaneira. Aí tá, documento completo, inteiro, para mim e para ela, para o casal no caso, né? Saiu com a identidade já prontinho, tudo que gastou do início do Brasil até aqui, né? Vai dar R$9.000. Não vai chegar bem R$9.000. Isso incluindo até os bolsos que a gente usou aqui, né? A gente colocou tudo e gastou com documento. Para transporte, tudo. Fotografia, que é tudo que foi usado aqui. Xerox, tudo que foi para documentação, desde o início. Os Uber lá no Brasil também, que a gente gastou. E quando foi de carro, a gente tirou a gasolina do carro também. Tudo colocado. Documento é documento. Já saiu para fazer documento. Porque a gente pode pensar assim, só documento não. A gente colocou tudo. Eu vou botar o valor daí na tela, mas não chegou a dar R$9.000 para 2, ou seja, deu 4.500 para cada um. Isso, passagem também que a gente foi para fora do Sul, para pegar documento, para tudo. Não saiu caro não. Em vista, se fosse fazer para você dar um torno dos 15, 16, é um bom dinheiro economizado. Aí seria isso, mais ou menos, né? Mais alguma coisa para comentar sobre os documentos, dona Maria? Não, só que eu digo, né? Tá certo, tem gente que acha que prefere, não tem tempo, aí tudo bem. Mas para quem quer fazer mesmo documento, faça você mesmo. É bom que já vai se interagindo com as pessoas daqui. É como a gente falou, né? O Paraguai para nós está sendo, graças a Deus, está sendo ótimo. Todo sentido, né? Em todo sentido. Aí vai sair para quem fala assim, mas como é que é o apartamento deles, como é que estão morando, vai sair um vídeo agora depois desse aqui. Aí já fiz ele, já programei, mas esse vai sair agora essa semana, vai ser mais rápido, quase sem delay. Vai ter 3 dias de delay só. Hoje está chovendo bastante aqui, está até dando uma refrescada, não está tão quente. Mas
seria mais ou menos isso. Se tiver alguma pergunta, vocês perguntam, se a gente puder responder, a gente responde, né? Nosso vídeo é amador, não é vídeo profissional, né? A gente faz como a gente começou para guardar. E agora foi... Então as pessoas começaram a pedir, como é que não é. Aí para não estar respondendo uma a uma, aí a gente faz assim. Acho que esse vídeo aí merece um like, né? Porque vai ser mais um que eu vou receber ligação dizendo que eu estou estragando negócio, né? A assessoria. Recebi, foram umas 4 ligações, né? Aí de coisa, porque eu estou dando de presente o que deveria cobrar. Não sei o porquê que tem que cobrar isso. A gente não quer estragar nada, é por isso que a gente diz. A gente está falando da nossa realidade. E outra coisa, assessoria, quem pega assessoria não vai ter problema, se preocupar com nada. Quem não pega assessoria vai ter que caminhar, vai ter que procurar, vai ter que se informar. É um pouquinho mais complicado. É lógico, assessoria, a pessoa pega lá onde estiver, na tua casa, no B&B, é mais no cômodo, hotel, né? Sim, e leva até os pessoa... órgãos e pronto. Só que eu preferi fazer sozinho porque eu quero interagir com o povo, quero conversar, quero ter que me virar também, procurar, mas onde fica isso, como é aquilo. Aí não tivemos ajuda de nenhum brasileiro físico aqui, a gente pegou a informação de YouTube, sim, pegando de um do outro, imaginando, esse fez aqui, fez lá, coisa, assim eu peguei a informação. Porque não tem nenhum que falou assim, certinho. Pelo menos até agora eu não tinha visto nenhum. Né? Quando eu estava procurando para mim fazer a documentação, tu faz aqui, vai em tal lugar, faz isso em tal lugar, isso que precisa. Aí, essa folha aqui, isso aqui é o que tu precisa de documento para fazer identidade. É uma coisa bem... para soltar por primeira vez a estrangeiros com radicação. Que o que você está fazendo aqui, tu não está pegando cidadania paraguaia, tu não está pegando, não está se naturalizando, tu simplesmente está se radicando, radicação, por 2 anos. Aí depois você pode pegar uma radicação permanente, que no caso seria, depois de 2 anos, pegar a residência permanente. E também tu pode fazer, que vai incluir advogado, justiça e tal, para tu fazer a naturalização. Naturalização, aí você teria direito a um passaporte paraguaio, uma coisa assim. Mas é outra coisa, bem mais difícil, bem mais complicado. Aí, quem faz aqui não é cidadania, não te dá direito à cidadania paraguaia, não te dá direito a passaporte. O que você vai ter é radicação temporária e radicação permanente. Entendeu? Está explicado? É igual que muita gente diz assim, eu já tenho a cédula paraguaia. Não. O primeiro documento você tem uma carteirinha, a primeira coisa você tem um papelzinho amarelo que tu tenha precário, que está dizendo que você está fazendo, tu está assim, não está ilegal dentro do país. Você está fazendo esse documento. Aí depois, quando chegar essa carteirinha aqui, quando chegar essa carteirinha aqui, é admissão temporária. Isso quer dizer que você tem por um tempo, não é definitivo. Né? É por 2 anos. 2 anos, se tu não renovar, tu está ilegal aqui dentro. Aí depois de 2 anos, você pedindo a permanente, aí você vai ganhar outra carteirinha, que de você tem uma admissão permanente, uma radicação permanente, que de você vai fazer identidade depois, poder ir na identificação, fazer identidade de 10 em 10 anos, que é a validade. Por enquanto, a tua identidade sai com 2 anos de validade. É isso aí. Muita gente vem dizendo assim, não, você está tendo a nacionalidade paraguaia. Jamais tu vai ser um nacional paraguaio. Como o Paraguai jamais vai ser um nacional brasileiro, se não for por meio de naturalização, por meio de pais brasileiros ou paraguaios, né? Isso é bem dito, né? Porque... não é? Você tem nesse caso, tipo, eu tenho direito a ter nacionalidade argentina porque minha mãe é argentina.
Ela não tem direito a ter nacionalidade, só por naturalização. Só com naturalização. Aí no Paraguai eu não tenho direito, só por naturalização. Dessa forma, entendeu? Porque muita gente bota assim, não, que é isso, aquilo. Não, não é não. Eu já sei que depois de 2 anos nós vamos ter que fazer o documento tudo novamente, ou não, né? Dependendo do que as pessoas quiserem, né? Querer. Então, aí olha o que a gente vai economizar nesse tempo. E olha o tempo que a gente vai economizar no. Agora a gente sabe onde é ali, é lá, é lá, é lá. Essa é a praticidade de tu fazer e tu garantir assim, ó, eu fiz, eu tô vendo o que eu tô fazendo ali, eu fui nos órgãos que sei lá, para nós é uma segurança melhor, porque eu, pelo menos, como sou manezinha, sou tudo desconfiada, então eu tenho que ver aquilo ali. Mesmo indo nos órgãos já a gente fica desconfiado. É? Porque é outro país, gente. E o Paraguai tem lei e bastante lei, não é um país sem lei. É bem rigorosa a lei aqui no Paraguai. Muita gente acha assim, o Paraguai é... Que eu vejo nos grupos ali no Facebook, né? Que o pessoal diz, não, o Paraguai não tem lei, o Paraguai é só coisa falsificada e não sei o que lá. É típico de pessoa que não conhece o Paraguai. O Paraguai tem mais lei, quase, do que o Brasil. Para tu trazer dinheiro para cá, é mais difícil trazer dinheiro para cá do que para entrar com dinheiro no Brasil. Tudo aqui é mais tudo é um tem que país... comprovar, tudo que... Da onde vem, da onde... Como é que tu conseguiu aquele dinheiro? E tem que provar, não é provar só falando, tem que provar documental que tenha validade aqui. É outra coisa. Não é... É bem complicadinho. Aí, aqui é bom? Como eu digo, aqui dá para ganhar dinheiro, se a pessoa quiser ganhar dinheiro. Mas tem que se ter planejamento. Tem muita gente que está voltando por falta de planejamento. Ou então por esperar uma coisa e chega aqui e vê que é outra. Tem que se inteirar mesmo, ver. Aqui Muita gente vem por causa dos YouTube, porque o YouTube mostrou isso, que é assim, assim. Não. Pesquise, venha, alugue um Airbnb, fica um tempo. Porque a entrada aqui é 3 meses. Pode ficar aqui 3 meses sem fazer nada, sem fazer documento nenhum. Então pode viver no Paraguai 3 meses. Aí em 3 meses eu acho que dá pra pessoa ver se gosta, se não gosta. E outra coisa, tenta ficar esses 3 meses, mas não só como é que eu vou dizer, numa bolha de brasileiro. Não fique numa bolha. Nós aqui temos bem pouco contato com brasileiro, né? Bem pouco. A gente não tem muito tempo, como eu estava dizendo. A gente tem o nosso círculo de brasileiro aqui é bem pouco. Mas que a gente tenta mais viver a cultura daqui. Não de... A gente conhece mais Paraguai do que brasileiro. Porque quando a gente vai, no mercado mesmo, a gente já virou conhecido, né? A gente sempre vai no mesmo caixa, já conhece a gente. Então é convivência, é bom porque tu aprende a língua, que não é muito fácil, né? Quando eles falam Guarani, ninguém entende mesmo. Mas é bem pouco quem fala Guarani. Mesmo assim, se pedir para repetir, eles repetem e são bem queridos. Então seria isso aí, né? Até a próxima. Espero que todo mundo goste, que seja útil para alguém. Aí deixe seu like, dislike, deixe o comentário de onde está assistindo, se gostou, não gostou, que ajuda para nós também, né? Sim, não é só comentário, tudo comentário que vem a gente responde e... É bom, porque a gente não ganha dinheiro do YouTube também, né? Não. Então, só para... Como diz o outro, nós não somos youtuber. Não. Nós não ganhamos dinheiro do youtuber. Tá longe? A gente grava por gravar. É
É um hobby. É um hobby e é uma Batateiro. coisa que fica na memória, né? Fica é guardado. Esses vídeos assim de documento é mais é só para guardar como foi feito, alguma coisa assim, e ajudar alguém. E quando a gente sai por aí é para ter uma lembrança, né? Mas. E compartilhando com vocês a nossa lembrança. E a nossa vida aqui no Paraguai. Simples, mas boa, graças a Deus. Aí mais pra frente, né? A gente bota uns videozinhos, aí eu vou mostrar com um jeito novo de conseguir a documentação sozinho e gastando menos. Menos ainda. Vai gastar menos do que isso. Mas já saiu barato. Tem um jeito de sair mais barato ainda. E legal, não é ilegal, tá? Não, tudo legalmente certinho. E não é jeitinho, não é burlando a lei, não. É tudo certinho. Só que é uma outra forma de fazer que consegue ser mais barato. Consegue diminuir um pouco o dinheiro ainda, o valor. Aí até a próxima, ficam todos com Deus. Deixa o like aí, ou dislike, mas acompanhe nós. E esse é o nosso dia a dia, né? Esse vídeo é... Se vocês encontrar com nós, vai ver que nós somos igualzinhos, assim, dois gordinhos. Gordão, tá mais que gordinho, né? É isso aí, gente. Gente, um beijo, fique todo com Deus e até o próximo, se Deus quiser.